Em nome do teu Filho amado Jesus, neste momento, nesta hora, Senhor, que o teu povo está chegando a esta igreja, Senhor amado, para poder participar deste culto, aprender um pouco mais da tua palavra. Eterno e maravilhoso Deus que estás nos céus, em nome de Jesus, abençoa as pessoas que estão saindo de casa agora, Senhor, para estar aqui. Abençoa, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o tráfico deles, Senhor amado, de chegar à igreja, voltar para casa. Nos abençoa com a tua palavra nesta noite. Usa o teu servo conforme a tua vontade, o teu desejo, o teu querer. Isso não é para homem, mas sim para o Espírito Santo de Deus convencer os nossos corações. Pai, obrigado pelo dia que estivemos, Senhor. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossa mesa. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela saúde. Obrigado, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito para a nossa família. Pai eterno, Pai querido, é isso que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar assento? Amém? Glória a Deus. Nossa irmã Iracema, por favor, cante para nós 2 hinos. Eu e Eliseu, assim que cantar os hinos, Eliseu pode dirigir com os meninos lá para dar a lição, tá bom? Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Só os irmãos capazes do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 151. Glória a Deus, 151. Peço que os irmãos me ajudem, em nome de Jesus. Fala, Jesus querido, falar-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Falar-me suavemente, falar com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Falar-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pé de o santo dom, quererão consagrar-se pras tuas vidas dar, obedecendo a Cristo e confirmar e da paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo fez resgate eficaz, só o sangue de Jesus Cristo deu-nos santidade e paz, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo.
sempre pode me curar, só o sangue de Jesus Cristo. E do mal me libertar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real e da paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Lá no céu eu vou cantar, só o sangue de Jesus Cristo. Deu-me em graça para entrar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo. Som. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Desejo a todos uma boa noite. Queria agradecer a Deus pela rica oportunidade, primeiramente, a confiança aqui confiada a nós, a nossa família. Amém? Queridos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito pertinente à casa de Deus e que ele tem sido por séculos tratado de forma superficial e sem o devido cuidado, tá? Eu queria, por favor, que se pudessem colocar aqui para mim, Romanos capítulo 12, versículo 1. E gostaria que a igreja, por favor, pudesse acompanhar, se colocar de pé. Vamos ler Romanos 12, capítulo 1, amém? Todos acharam? Romanos 12, 1, maravilha, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Podem tomar assento. Quiser pode deixar, tá? Esse versículo, amados, ele é um versículo que nós já lemos bastante, muito conhecido, né, do nosso meio. Um versículo que a gente bate, né, os olhos e a gente absorve, a gente entende, né, tira tanta coisa dele, tanto proveito. Mas existem alguns detalhes que muitas vezes a gente passa despercebido. Não é nem alguma incapacidade psicológica, capacidade de leitura, coisa do tipo. Às vezes são detalhes que nós não abstraímos, detalhes que nós não pegamos. E eu queria começar dizendo para vocês o seguinte: nós vamos falar acerca dos sacrifícios, na verdade não de todos. Hoje nós vamos falar, porque tem muito assunto para falar, então nós vamos falar especificamente sobre sacrifício vivo e sacrifício de louvor. Amém? Nós vemos no início desse versículo o seguinte: rogo-vos, rogar, rogo-vos. Quando alguém roga, alguém está pedindo com humildade. Alguém, quando roga para você, ela está, em outras palavras, te implorando. Você sabia disso? Se o irmão Marcelo chega assim: "Ô pastor, eu te rogo", eu estou implorando que ele me faça algo. E nós temos aqui o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, podemos assim dizer, um grande pregador, homem de Deus itinerante, um dos maiores pregadores, se não o maior que pisou na face da terra, rogando, pedindo, implorando aos irmãos.
É engraçado que Paulo, na sua posição de apóstolo, ele tinha, além de uma autoridade muito grande, Paulo tinha uma influência social muito grande. Paulo poderia muito bem nos chamar de pequeninos, Paulo poderia muito bem nos chamar de ovelhinhas, mas o apóstolo Paulo, ele é um poço de humildade, e ele não olha na vertical, ele não olha dessa forma, ele olha na horizontal. E Paulo diz, irmãos, pessoas na mesma condição que eu, pessoas como eu, irmãos, eu rogo, eu imploro a vocês, pela compaixão de Deus. A gente pensa, né, Paulo está apelando para a compaixão de Deus, né? Todo mundo aqui acredita que Deus tem compaixão, não tem? E qual foi o maior exemplo da compaixão de Deus? Amém, ter piedade de nós. Um outro exemplo. Pode falar, pessoal, vocês estão em casa, vocês estão na casa do Pai. Compaixão de Deus. Francisco. Amém, glória a Deus. Chegou onde eu queria. O maior exemplo da compaixão de Deus foi entregar seu Filho amado, Jesus. E muitas vezes isso foge da nossa percepção, porque o apóstolo Paulo, quando fala que pela compaixão de Deus, ele está se referindo a Jesus. Pela compaixão de Deus, a prova viva da compaixão de Deus, a maior demonstração da compaixão de Deus, Jesus. Então Paulo está dizendo, irmãos, eu imploro para vocês, pelo nome de Jesus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Olha que interessante, que coisa fabulosa. Quando nós falamos em sacrifício, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Vocês podem falar, fiquem à vontade. Quando fala-se sacrifício, qual é uma das primeiras coisas que vem assim na sua cabeça? Renunciar a alguma coisa. O que mais? Falou sacrifício, o que vem na sua cabeça? Sofrer. Uma coisa que era muito comum antigamente. Abater, matar animais, sacrifícios. E essas que vocês falaram e essas que a gente fala, costuma falar, são normalmente as primeiras coisas que vêm na nossa cabeça. Sacrifício, matar um cordeiro, matar um animal, ou pegar a ceifa, aquilo que nós colhemos ali, e colocar no altar. Eu antigamente, particularmente, eu vou até me expressar para a igreja, eu tinha uma bobagem, eu achava que tomar banho de madrugada, gelado, era um sacrifício para Deus. Eu acordava 3 horas da manhã, botava o chuveiro no gelado e tomava um banho dizendo, Senhor, eu estou me consagrando a Ti. Até onde vai a nossa imaginação, né? Às vezes a mente humana, ela faz umas coisas que, né? E muita gente faz outras coisas, inclusive peregrinações, andar de joelho. Eu antigamente, se eu não orasse de joelho, Deus não aceitava a oração. Porque a oração para mim tinha que ser no joelho, e quanto mais estivesse doendo, era sinal de que a oração estava melhor. Então a gente tem muitas coisas místicas. Nós criamos muitas místicas em volta da palavra de Deus, que é uma tentativa do ser humano desesperada
de agradar a Deus, de estar em contato com Deus. Então isso acontece. Mas percebam a inteligência de Paulo, a percepção dele quando ele diz sacrifício vivo. Quando a gente olha para a antiga aliança, a maioria ou quase todas as formas de sacrifício eram sacrifícios de morte. Eram sacrifícios cadavéricos, ou seja, sacrifícios com cadáveres. Quem nunca achou estranho isso? Eu confesso que eu já achei estranho várias vezes. O Deus criador da vida gosta de sacrifícios que são cadavéricos, ou seja, algo tinha que morrer, algo tinha que perder a vida, algo tinha que estar morto para aquele sacrifício acontecer. Eu confesso que isso sempre eu achei estranho, mas tudo é consequência do pecado que já foi dito desde o início do Éden, né? Que se a obediência, se Adão e Eva prestassem obediência a Deus, que eles viveriam eternamente, e que o pecado seria a morte. Houve o pecado. Percebam, Paulo, quando chega e diz, vocês devem fazer sacrifícios vivos, é justamente o contraste do sacrifício da antiga aliança, que eram sacrifícios de morte. Hoje nós oferecemos sacrifícios de vida, sacrifícios em vida, sacrifícios vivendo. E isso é que é muito interessante, porque muitas vezes nós observamos e damos valor para tipos de sacrifícios que não são os sacrifícios mais importantes e verdadeiros. Quem pode ler para a gente aí, ou se o pessoal quiser colocar aqui para mim, por favor, Salmos 51, vai ser do versículo 16 ao 19, qualquer coisa a gente vai passando, né, Guilherme, se não der. Então olha só, pessoal, Salmo 51, olha só que interessante. Pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Holocaustos é o sacrifício, né? Pode passar. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Pode passar. Faze bem, ó Sião, seguindo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Pode passar. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém, obrigado. Percebam, o salmista dizendo que o Senhor não se agrada dos sacrifícios de morte, dos holocaustos, desde que, ele não está anulando a validade dos sacrifícios, ele está dizendo que ele não se agrada deles se não houver sacrifícios de quê? De justiça, de corações quebrantados, de corações arrependidos. É como se o salmista estivesse falando, não adianta você emolar um cordeiro aqui, se você não tem outras formas de sacrifício diferente dessas. Mas irmão Marcelo, a gente vê na antiga aliança, o pecador ele tinha que estender a sua mão para o animal, num ato simbólico de que os seus pecados estão passando para o animal, e depois o animal era imolado, ele era sacrificado.
e isso perdoava-lhe os pecados. Sim, mas nós também devemos entender, pessoal, que as gerações antes da nossa geração eram gerações extremamente difíceis de se lidar. Por que o homem casava com tantas mulheres antes e agora não? Nós somos uma sociedade polida, nós somos uma sociedade nova, nós somos um povo de Deus com uma mentalidade mais avançada. Nós temos um nível de educação, de compreensão, de visão histórica, de visão matemática, de visão geográfica, enfim, científica, totalmente diferente daqueles que nos antecederam. Aquele povo só entendia o olho por olho, dente por dente. Muitas vezes, para resolver um problema, eles só compreendiam com a morte. E por isso que o Senhor permitia, vai lá então, e vocês podem atentar contra aquelas pessoas que eu ainda vou dar vitórias para vocês. E vocês percebem que isso vai melhorando, aí quando chega Jesus, ele deixa bem claro, e ele não anula a lei, mas ele aperfeiçoa a lei. E começa a dizer que na antiga aliança fazia dessa forma, mas na verdade é dessa forma. Então Jesus vem e dá uma polida, dá uma melhorada ainda mais, e nos faz entender essas coisas. Então, esse tipo de sacrifício era totalmente compreendido por aquela sociedade, daquele momento. E nós não. Nós somos uma sociedade polida, que entendemos que existem sacrifícios de espírito, sacrifício vivo, sacrifício de louvor, sacrifício de louvores, sacrifícios agradáveis. Então, o que acontece agora? O que nós temos então, Marcelo, de exemplo, o que nós temos então para trazer, para nos fazer compreender melhor que essa perspectiva de sacrifício onde acontecia a morte não é tão importante, não é tão necessário. Por que não é mais dessa forma? Como acabei de falar para vocês, nós somos mais polidos. O sacrifício de vida é diferente. O sacrifício de vida é quando você entra em intercessão por alguém e você ora por alguém. O sacrifício de vida é quando você resolve perdoar alguém quando ela erra com você. Aí você diz, não, mas isso são as atitudes básicas de um cristão. Sim, são, mas existem muitas coisas que são sacrifícios para nós. Se a gente for parar para pensar e lembrar de alguém que nos magoou, de alguém que nos fez uma calamidade, que praticou algum mal, a gente começa a entender melhor que existem sacrifícios extremamente difíceis de serem feitos. Aí a gente vai lá e lê em Oséias: misericórdia quero e não sacrifícios. Como assim? Misericórdia eu quero e não sacrifícios. De que adianta aquele povo da época de Oséias estar oferecendo sacrifício? Mata bicho, mata bicho, mata bicho, mata bicho, espia pecado, e o coração continuava do mesmo jeito. Ia ter que acabar com os animais da terra inteira, né? Ia ter que dizimar todos os animais para acabar com esse tanto de pecado que tem no mundo. Então não adiantava. O Senhor diz assim, irmão, eu quero a misericórdia. Sabe aquela pessoa que passa fome, que passa necessidade? Sabe aquele dinheiro que às vezes você segura para não gastar e você diz, eu que não vou dar? Isso é um sacrifício. Um sacrifício. Misericórdia eu quero. Jesus, Deus, Ele quer misericórdia. Ele quer atitudes de misericórdia. Como disse os versículos, Ele quer corações quebrantados, espíritos que estejam prontos para obedecê-lo, pessoas arrependidas. Um sacrifício de vida que normalmente não é feito para o outro, mas na sua vida, é a sua própria conduta. Quando você tem uma conduta cristã, você foge da aparência do mal,
Não é fácil. Não é fácil. Você está lutando contra uma realidade, contra algo que está embutido na sua natureza adâmica, na sua natureza de Eva, e você, sem perceber, está fazendo um sacrifício. Você está fazendo o sacrifício de abrir mão dessas coisas pela palavra de Deus. Você está abrindo mão de fazer coisas erradas pelo nome, pelo zelo do Evangelho. Então, quando você começa a fazer uma série de coisas que vai desde o bem para o seu próximo, desde o bem para você mesmo, desde o bem para com a sua família, desde o bem para com todas as coisas ao seu redor, você está oferecendo sacrifícios a Deus. É muito mais importante você oferecer um sacrifício de se relacionar bem com o seu irmão, de abraçar a causa de um irmão, de orar por outro, de visitar aquele outro irmão, de ajudar financeiramente alguém. Ajudar em oração é um sacrifício espiritual, é o maior sacrifício espiritual. Entrar em intercessão e orar pela vida de alguém. É deixar de fazer o mal quando dá vontade, quando você tem, ainda que você tenha razão, ainda que tenham te magoado, ainda que tenham te dado todos os motivos para fazer o mal. E quando você deixa de fazer, muitas vezes a sua consciência diz, não, isso aí é o mínimo que eu espero de você. Não, isso é um sacrifício vivo. O que diz o versículo de Romanos? Se puder voltar para mim, Guilherme, por favor. 12:1, Romanos 12:1. Ele diz o seguinte: apresentei vossos corpos em sacrifício, os vossos corpos vivos, não precisa se queimar, não precisa entrar em holocausto, mas vivo, santo e agradável a Deus. Olha só o final, pega o detalhe, que é o vosso culto racional. Quando o apóstolo fala que o vosso culto racional é o quê? Uma forma de você apresentar o seu sacrifício vivo, você tem que entender o que ele quer dizer com culto racional. Racional é tudo aquilo que a gente raciocina. É tudo aquilo que de alguma forma tem uma lógica, faz sentido. É por isso que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com algumas atitudes que nós podemos chamar de incompreendidas, atitudes sem sentido, atitudes sem lógica, atitudes que não faz sentido para quem está vendo, para quem está ouvindo. Porque o nosso culto, irmãos, ele é racional. Você sabe por que nós não precisamos ter medo da razão frente à fé? Porque a razão e a fé andam juntas. Você diz assim, não, irmão, não tem como. Quando a gente vê um milagre, eu não consigo explicar pela razão. Consegue? Você sabia que você consegue explicar um milagre pela razão? Consegue. E é simples. Porque o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, único, unigênito, fez aquilo. É porque a explicação para coisas sobrenaturais é simples pela razão, porque Deus existe e é Deus quem faz. As pessoas tentam te apontar o dedo e dizer assim, não dá para explicar, não dá para você diz, amigo, amiga, nada disso é compreendido por nós, porque quem faz é o Deus Todo-Poderoso, não existe limites para Ele. Para nós existe, nós não conseguimos fazer um milagre, nós não conseguimos fazer como Ele, mas Ele consegue. Você não está sendo irracional, você está sendo, pelo contrário, você está sendo racional. A fé e a razão, elas andam juntinhas. Só que algumas coisas nós não podemos explicar com a ciência, porque diz respeito às coisas espirituais. Então, uma pessoa do mundo nunca conseguiria te fazer a definição de sacrifícios, porque o mundo não olha as coisas de Deus pela ótica espiritual.
eles não vão entender, eles não vão aceitar a nossa visão de sacrifício. É por isso que a Bíblia chama vocês de geração santa, chama vocês de sacerdócio real, chamam vocês de nação santa, chamam vocês de povo escolhido, porque vocês detêm o entendimento das coisas sobrenaturais. Vocês detêm as respostas para todos os fatos que acontecem no universo. Enquanto a ciência briga para tentar entender por que o espaço continua em expansão desde a fundação da Terra, fazendo cálculos e cálculos de dia e de noite, se matando com a física, com a astrofísica, com a astronomia, astrologia, com tudo, e nunca chegam a um resultado, porque eles estão tentando entender a Deus, o sobrenatural. E nós, na nossa humildade, na nossa pequenez, compreendemos que essas coisas gigantescas são do Criador, são coisas concernentes a Deus. A palavra do Senhor, se eu não me engano, diz em Deuteronômio, que as coisas ocultas a Deus pertencem. As coisas que a sociedade conta sobre alienígenas, extraterrestres e não sei o que nós não conhecemos, isso cabe a Deus. Se existe uma outra raça humana ou não, como a Bíblia não diz, e nós não acreditamos, cabe a Deus. Para que eu vou perder meu tempo com aspectos científicos que somente a fé e a razão, através de Deus, conseguem provar? Amém? Então, isso é sacrifício vivo. É a sua vida, é a sua vida, é a sua fé, a sua razão, o seu culto racional, fazendo as coisas para o louvor de Deus, para a glória de Deus, para a ascensão do nome de Jesus, para aquilo que é feito em amor ao nome dEle. E isso é um sacrifício vivo. Mas vamos lá, não dá para fazer que nem os casos recentes que vocês com certeza estão sabendo, em que algumas pessoas, de forma irracional, dizem que estão fazendo a vontade de Deus. Vocês viram o caso do mendigo, eu não preciso entrar em detalhes, aquilo é extremamente vergonhoso, mas alguém disse, eu fiz aquilo porque eu vi Deus nele. Irmãos, é verdade. Amém? Então, ela foi racional, ela raciocinou, ela usou da inteligência que Deus inclusive te deu. Você sabia que a sua inteligência é um dom de Deus? Ela usou da inteligência e do raciocínio para saber que aquilo era pecado, que aquilo era adultério, que aquilo levaria para uma queda, que levaria a vergonha ao Evangelho. E aí? Ela não foi racional. Por isso que a gente tem que ser racional nas coisas que nós fazemos. A irracionalidade é sinônimo de coisas erradas, é sinônimo de pecado. Por isso que o nosso culto a Deus, ele é agradável quando ele é racional. O seu coração firmemente diz assim: Deus, eu te amo e eu te acredito com toda a certeza do universo. Esse coração ama a Deus, como diz também em Romanos, que em todas as coisas e em todos os lugares nós vemos as coisas de Deus. Então a sua razão, o seu entendimento entende que esse sol maravilhoso, que essa nossa amizade, essa nossa reunião, que os nossos filhos, que o nosso trabalho, que tudo isso são coisas que Deus nos deu, Deus nos proporcionou e vai proporcionar mais, e vai nos abençoar com mais, e sabe do que a gente precisa. Essa é a fé racional, é a fé inteligente, é a fé que compreende a Deus de verdade. Não é aquela fé cega. Eu acredito em Deus e acredito em Deus. Nem sei porquê. Não. O nome disso é fideísmo. Quando você acredita em alguma coisa e ela não tem
razão nenhuma, ela não tem uma explicação lógica, isso se chama fideísmo. A fé não, a fé é racional. A fé vai chover porque Deus criou o ciclo da água. Aquele animal vai morrer, mas vai nascer uma planta porque Deus também criou o ciclo da vida. E tudo é criação de Deus, tudo é explicado, tudo tem uma lógica, porque Deus fez tudo, tintim por tintim, conectado uma coisa com outra, uma coisa é ligada à outra, tudo age em harmonia. Infelizmente, nem tudo é perfeito, porque o pecado, jaz aqui na terra conosco e acabou estragando parte dessa maravilha que Deus criou, que é a vida. Amém? Alguém, põe para mim, por favor, Guilherme, Hebreus 13:15. Tem algum coração feliz que quer ler? Hebreus 13:15, lê bem alto. Amém, obrigado. Olha só, sacrifício de louvor, outra coisa extremamente entendida de forma errada e que vai complementar o entendimento do sacrifício vivo. Eu não sei vocês, mas há muito tempo alguém falava sacrifício de louvor, eu pensava na equipe de louvor, eu pensava em alguém cantando. Tá? Eu exponho as minhas ignorâncias, porque graças a Deus eu consegui superá-las, tá? Então não fiquem tristes, eu fico feliz porque eu penso assim, ufa, eu passei dessa parte. O sacrifício de louvor, como bem diz aqui, olha só, ofereçamos sempre a Deus o sacrifício de louvor, isto é, agora ele vai abrir uma explicação, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Agora você já sabe o que é sacrifício de louvor. Os frutos dos seus lábios que confessam o nome dele. Quando você confessa que só Jesus Cristo é o Senhor, você acabou de gerar um fruto dos lábios. Você fez um sacrifício de louvor. E qual é a maior missão que Jesus deixou para nós e que se torna o maior sacrifício de louvor? Qual é, pessoal, na opinião de vocês, o maior sacrifício de louvor? Peraí, isso é fruto dos lábios e Jesus deixou para a gente. Qual o maior sacrifício de louvor que nós podemos praticar atualmente? Glória a Deus. Você passou assim, bateu na trave e quase entrou no gol. Quase, ela falou que é praticar a palavra de Deus. Só muda só um pouquinho agora. Além de praticar, viver, além de viver. Alguém falou levar? Levar a palavra. Exatamente, é tudo o que vocês disseram. Bateu na trave, agora entrou. É viver a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Quando você prega, você está fazendo o quê? O fruto dos lábios que confessam o seu nome. Qual é o maior sentido se não confessar o nome de Jesus? Pregando a palavra dele. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Engraçado, né? Ele podia ter falado assim, vai pelo mundo e fala de mim. Mas ele sabe que a Bíblia é composta por um arquipélago de vários temas, pessoas, profetas, de momentos, e que todos eles culminam no próprio Jesus. Então, o ide e pregar a palavra é o maior fruto de lábios que nós podemos produzir. E quando você faz isso, você não percebe, você está fazendo um sacrifício de louvor a Deus. É simples, um bom dia que alguém te dá, bom dia, ô meu amigo, bom dia, graças a Deus, tá um dia maravilhoso, eu estou feliz no Senhor. Você já jogou um pé de fruta no pé da pessoa. Os frutos do lábio aí, foi tanto fruto que já deu colheita. Por quê? Porque é isso, não é simplesmente o pregar no púlpito,
Não é só o pregar na conferência, não é só pregar na super igreja de 300 mil pessoas, não. Com seu irmão, bom dia meu irmão querido, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, que o nosso Senhor esteja conosco. Isso é fruto de lábio, isso é sacrifício de louvor. Então é muito simples, e às vezes a gente complica. Às vezes a gente pensa que, eu tenho que peregrinar, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que me matar, eu tenho que me bater, né, eu tenho que me açoitar. Não. O sacrifício de lábios, o sacrifício de louvor começa em casa. Quando você está chateado e aqueles meninos estão lá, aí dá vontade de você gritar um negócio, e você fala, oh Jesus, obrigado por esses meninos, isso é uma benção. Essas aqui são as oliveiras do Salmo 127, ao redor da minha mesa. Salmo 110, perdão. Então, essas práticas, esses pequenos detalhes, nos formam cristãos de verdade. Não precisa você sair na rua de terno e gravata com a Bíblia embaixo do braço e marchando, dizendo, agora eu vou pegar a Bíblia. Não! Vai no teu vizinho, ô meu amigo, como é que você está? Você está bom? Que Deus te abençoe, viu? Tenho orado pela sua vida. Misericórdia! Você quer um pregador, uma pregação maior do que essa? Você quer ver o inferno estremecer mais do que 3 palavrinhas dessa? É você no trabalho, quando alguém está com dificuldade, pegar na mão da pessoa e falar, fica calmo, Deus vai abençoar aqui, a gente vai resolver esse negócio. Eita, meu irmão, você quer ver o servo de Deus de verdade? É nas pequenas coisas, não é nas grandes não é na conferência dos Gideões, não. É ali no vizinho dele, na própria casa, a gente com as esposas. A gente tem muito conflito em casa, quem é casado sabe, quem já foi casado, e quem vai casar fique sabendo. Tem muito conflito em casa, que tem hora que você quer explodir assim, dizer assim, abre um buraco nessa parede, vai e passa por ele. Mas aí o Espírito Santo diz o que para você? Tem que amar. Você não prometeu lá no altar? Na dificuldade, na doença, na saúde? E aí? Você só foi aquela promessa só naquela hora? Então, irmãos, o amor entre nós em casa, o amor entre os familiares, vocês quando suportam aquelas pessoas que são difíceis na sua vida, as pessoas do seu trabalho, as pessoas da igreja, que a igreja também nós sabemos, tem muito conflito. Todas essas práticas são sacrifícios de louvor, sacrifício de vida, sacrifício espiritual, sacrifício agradável e uma série de outros sacrifícios que ainda existem. Nós devemos entender, para fechar aqui, que nós temos muito mais chances e oportunidades de fazer a vontade de Deus, muito mais do que a gente pensa. Às vezes você trata bem a sua família, acolhe bem os seus familiares, acolhe bem os seus irmãos, mas você se entristece, você se esmorece porque você teve um conflito com alguém no seu trabalho. Você tem que olhar não só para as coisas erradas e tão difíceis que você tem feito, olhe também pelo lado bom. Senhor, eu tenho praticado na minha casa, eu tenho praticado no meu ambiente da igreja, eu tenho praticado no meu trabalho, eu tenho praticado na internet. Eita, lugar bom para você praticar o amor de Deus, é na internet. Ali tem de tudo. E você tem que passar a olhar mais que você faz parte do reino de Deus. Você é corpo, nós somos membros. Irmão Marcelo, o pastor, ele é o nosso pastor, mas o cabeça do corpo é Cristo. Então, o pastor pode ser a orelha, eu posso ser o dedinho, mas todos fazemos parte do corpo de Cristo. Todos temos uma importância, todos temos uma parcela de participação nesse corpo. Então, entenda que os seus sacrifícios, por mais que você não esteja pregando, eu não sou líder de nada, eu não estou pregando, eu não estou dirigindo culto, eu não sou da secretaria, mas você, irmão, está como parte do corpo de Cristo fazendo sacrifícios em vários lugares. E deve continuar fazendo. Irmãos, às vezes uma pessoa que você olha, cumprimenta na rua,
você já fez um trabalho muito maior do que alguém que vem aqui no púlpito e dá um ensino de terça-feira. Porque às vezes eu estou falando para pessoas que já sabem de tudo isso, vocês vão para casa, vão com o coração feliz no Senhor, mas às vezes uma atitude sua amanhã na rua era o que faltava para transformar a vida de alguém. Às vezes uma atitude sua foi um sacrifício de louvor na vida de alguém, foi um sacrifício de vida na vida de uma pessoa. Você pode não ser a última peça do quebra-cabeça, mas você pode estar sendo a primeira, a segunda, a 10ª, a 100ª peça. E quando essa peça montar na vida de alguém, e Deus transformar, e Deus curar, e Deus fazer um mover na vida de alguém, você participou, você foi uma pecinha. Muitas vezes nós nos desprezamos e até nos achamos pequenos dentro da obra de Deus. Mas você não está entendendo o negócio da grandeza de Deus, nas pequenas coisas é que Deus está agindo. É nas coisinhas pequenininhas que Deus está agindo. Deus gosta de pessoas humildes, a própria Bíblia fala que Deus gosta de enganar os que se acham sábios. Deus gosta dos humildes, Deus gosta dos pequenos. Amém? Eu espero no Senhor que essa simples mensagem, que esse simples estudo faça vocês compreenderem que o sacrifício vivo é um sacrifício com a sua vida e que o sacrifício de louvor é um sacrifício que é fruto das tuas palavras. Então junta esses dois, a minha vida, as minhas palavras. O que eu tenho falado? O que eu tenho feito? Como eu tenho vivido? Será que eu estou louvando a Deus? Será que eu estou fazendo um sacrifício de vida? Será que eu estou fazendo um sacrifício de louvor? Onde é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso parar de fazer aquelas coisas, aquelas palavras desagradáveis? Senhor, me ajuda, eu vou parar, eu quero parar. Senhor, me ajuda, eu quero me reerguer de novo, eu quero corrigir meu vocabulário, eu quero corrigir a forma como eu trato as pessoas. Eu quero ser um pouco mais alegre quando eu vejo um irmão meu, quando eu visito um irmão meu, quando eu estou na igreja, quando eu estou com os meus irmãos. Eu quero ser um pouco menos murrinha. O meu dinheiro não está faltando, mas eu vou começar a ajudar um pobre, uma pessoa que necessita. Eu vou começar a distribuir mais. Poxa, Senhor, a casa de Deus está sem a manutenção, eu não estou entregando o dízimo. É isso, irmão, pequenas coisas, melhore em pequenas coisas, vamos melhorar nas pequenas coisas. Deixa o sacrifício de louvor sair de dentro de você, deixa o sacrifício vivo sair de dentro de você. Como eu disse, vocês são a nação santa, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo, a Rússia é grande, os Estados Unidos é grande, a OTAN é gigantesca, mas vocês são a nação de Deus. Você está entendendo essas palavras? Você é um membro do povo escolhido, irmão. O mundo vai passar e você vai viver eternamente com Cristo. Você não está entendendo o tamanho desse tesouro, não tem conta bancária, dinheiro, status, fama, que seja maior do que a oportunidade que você tem. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado, meu irmão. Não há Deus maior. Cadê a nossa equipe de louvor? Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. E agora? Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus.
os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Pra quê, gente? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Para o céu, louvor. Para o céu, louvor. Para o céu, para o céu, para o céu, louvor. Soberano Pai que estás nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus, mais uma vez nesta noite, Senhor amado, aprendemos mais uma porção da tua palavra, Pai. Pai eterno, agora eu te peço, Senhor, coloque em nossos corações esse ensino desta noite, para que nós possamos praticá-lo todos os dias de nossa vida, Senhor, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Papai querido, continua abençoando o teu servo, Senhor, continua dando força para que ele possa, Senhor amado, estar sempre presente na tua palavra e podendo nos ensinar com aquilo que o Senhor colocou na mente e no coração dele. Pai eterno, assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, nós vamos estar agora ofertando, nós vamos estar trazendo a nossa oferta, o nosso dízimo. Você que não dizimou ainda esse mês, ainda dá tempo de você contribuir, com a palavra do Senhor. Diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Amém? Então você pode trazer, a nossa irmã vai cantar mais um louvor. Logo após, a igreja vai estar orando pelo Rafael da Silva Martins. Ele está precisando ser liberto, amém? Glórias a Deus, amém? Então, a irmã louvando, e você pode trazer a sua oferta esta noite, amém? Glórias a Deus. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. De novo. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Amém. Deus abençoa. Uma salva de palmas para Jesus. Quem está alegre com o nosso Deus? Queridos, vamos ficar de pé, vamos orar pelo Rafael. Rafael está em busca de oração, e nós sabemos que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serás liberto, né? Soberano Pai que estás nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te pedimos nesta noite, Senhor, que o Senhor conduza os teus anjos agora
até onde se encontra o Rafael da Silva Martins, Senhor amado. Ele está precisando de uma libertação na vida dele. Pai eterno, Pai querido, coloca, meu Deus e meu Pai, uma mente que raciocina, que tem, meu Deus e meu Pai, buscado a verdade. Pai eterno, Pai querido, nós sabemos, Senhor amado, que o Senhor veio neste mundo para livrar, libertar todo aquele que invoca o teu nome, mas ele ainda não tem força, Senhor, ele ainda não está, meu Deus e meu Pai, te buscando, mas assim como aquele ladrão ali na cruz, pediu o Senhor que lembrasse dele quando entrasse no teu reino, e o Senhor disse, amanhã mesmo tu estarás comigo no meu reino, e eu quero, meu Deus e meu Pai, te apresentar esta vida, esse rapaz, Senhor amado, esta família, nós apresentamos, meu Deus e meu Pai, todo mundo, Senhor amado, toda aquela família que passa por sofrimento agora, Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus nós invocamos, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor amado, liberta o teu povo da escravidão, liberta o teu povo, Senhor amado, da escravidão, que seja tudo para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quinta-feira nós teremos culto do renovo, um culto, um trabalho dirigido pelas irmãs, aonde nós estamos buscando cada vez mais o Espírito Santo de Deus aqui nesta igreja. Vamos estar buscando, vamos apresentar o trabalho desta igreja, vamos apresentar os obreiros desta igreja, vamos apresentar, meus queridos e amados irmãos, aquelas pessoas que não estão vindo na igreja, aquelas pessoas que verdadeiramente estão precisando de oração, que está enfraquecida. Glória a Deus. É isso que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Faça assim com as tuas mãos, que o amor de Deus,